Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira e a gente vai ter aula de geografia e de matemática, tá? Geografia e matemática. Então, vamos começar? Pegue o seu livro de geografia, vamos abrir lá na página 40. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre as paisagens, tá? A gente viu na última aula o quê? Paisagem cultural e paisagem natural, né? Vamos relembrar? A paisagem natural é aquela que tem elementos naturais, em sua maioria elementos naturais, que são os elementos da natureza, né? E a paisagem cultural é aquela que tem coisas que foram criadas pelo homem. Então, prédios, escolas, carros, avenidas, ruas, casas, tá bom? Hoje a gente vai ver as paisagens rurais e as paisagens urbanas. As paisagens rurais são aquelas que são as paisagens do campo, tá? Que aí a gente vai chamar também de espaço rural, tá bom? No espaço rural, há muitas paisagens naturais, onde predomina os elementos naturais, como rios, riachos, vegetação nativa, montanhas, tá bom? Então, aí a gente vai ter a paisagem do campo, que é o espaço rural. Por outro lado, a gente também vai ter o espaço urbano, tá? Que é a paisagem urbana, a paisagem da cidade, tá bom? E a paisagem da cidade, do espaço urbano, tem uma presença maior de elementos culturais, tá? A gente vai ter prédios, casas, avenidas, tá? A gente pode ter um pouco de elemento natural? Pode, né? Até porque as cidades adentraram as matas, né? Então, resta, sim, um pouco de vegetação. Mas a maior parte do que tem ali é o quê? É elemento natural ou foram coisas que foram criadas pelo homem? Foram coisas que foram criadas pelo homem, ou seja, elementos culturais. Então, se a maioria das coisas é elementos culturais, a gente tem uma paisagem cultural, tá bom? Agora, eu quero que vocês coloquem lá na página 41. Tá? A gente vai tirar uma dúvida que paira pela cabeça, tá? A gente tem aí, ó, uma plantação, um pomar de laranjas, tá certo? O que é um pomar de laranjas? É uma área extensa só com laranjeiras, só com pé de laranja, tá? Não tem nenhuma outra fruta, só é laranja, tá bom? E a pergunta que tá aí é assim: ao analisar esta paisagem, você diria que ela é natural ou cultural? O que é que você acha? Essa paisagem aí, ela é natural ou cultural? E aí? Garanto que vocês responderam natural, né? Porque só tem elementos naturais. Por uma parte, vocês estão certos, tá? A gente tem aí, claro que, elementos naturais em sua totalidade. Porém, a natureza não cria assim, né? Não desenvolve uma área só com pés de uma única fruta, só com plantas iguais. É um misto. Se você for olhar a vegetação nativa, por exemplo, que não foi tocada pelo homem, não só é planta e árvore de um tipo. Tem diversas plantas, diversas árvores de diversos tipos. Então, no caso aí do pomar de laranjeiras, isso não é normal para a natureza, tá? A gente tem os elementos naturais, mas de uma forma que não foi a natureza que criou, foi o homem. Então, a gente vai ter elementos culturais, a gente vai ter paisagem cultural. Por quê, tia? Eu ainda não entendi. Olha só. O hábito de cultivar laranjas, ou seja, eu quero plantar laranjas para vender. Isso é cultivar. O hábito de cultivar laranjas é um hábito do homem, tá? Quando o homem quer cultivar laranjas, ele vai só plantar laranjas. É aquela questão que eu falei.
Se fosse natural, a natureza tivesse feito, tá? O que é que aconteceria? Diversidade, tá bom? Agora, como foi o homem que quis cultivar, o que é que acontece? Ele planta de uma única fruta, um único tipo, tá? O hábito de cultivar um certo tipo de planta, um certo tipo de fruta ou de legume é um hábito humano, é um hábito do homem. Então, por isso a gente tem uma paisagem cultural, tá certo? Apesar dos elementos naturais, tá bom? Então, agora a gente vai dar uma pausa para irmos para a aula de matemática, tá? Então, vai no banheiro, bebe água, dá uma descansada, que já já voltamos, meus amores, agora com a aula de matemática. Olha só, antes da gente iniciar, eu quero dizer para os pais do segundo e do terceiro ano que, como da última vez, nós iremos ter a mesma aula, o mesmo assunto para as duas turmas, tá? Nós iremos passar aí algumas aulas ainda em multiplicação, tá bom? Então, será o mesmo vídeo para as duas turmas, tá certo? A diferença só vai ser que as atividades vão ser diferentes, porque cada um tem o seu livro de acordo com a sua classe, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar com matemática, tá? Com multiplicação. A gente viu o que na última aula? A gente viu que a multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Não foi isso? Então, vamos pegar um exemplo, tá? Digamos que durante o dia eu comi 3 vezes 6 biscoitos, tá? Durante o dia eu comi 6 biscoitos em 3 vezes durante o dia. Então, bora lá. 3 vezes a gente vai formar uma fileirinha de 3, tá? Porque foram 3 vezes ao dia que eu comi. Então, ó, 1, 2, 3, tá? Mas eu comi o quê? 6 biscoitos, né? Então, tá faltando mais 3 aqui. Aqui, aqui e aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 grupos de 2 biscoitos cada. Então, como é que fica essa continha aqui, né? Vai ficar 2 mais 2 mais 2, né? Vamos ver quanto dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Eu formei aqui uma adição de parcelas iguais com o mesmo número. Isso quer dizer parcelas iguais. Eu tenho o mesmo número em cada parcela. Vocês lembram, né? Que cada parte da adição que a gente vai somar, a gente chama de parcela, tá? Então, eu posso transformar isso aqui numa multiplicação. Como é que eu vou fazer? Olha só. Eu tenho 1, 2, 3. 3 vezes o número 2, né? O número 2 se repete 3 vezes. Então, a gente vai colocar quantas vezes ele se repete. 3. E a gente repete 3 vezes qual número? O número 2. A gente vai colocar um número que é repetido, tá? Então, fica 3 vezes 2. Mas a gente também poderia fazer ao contrário. A gente pode colocar primeiro qual é o número que se repete e depois quantas vezes ele é repetido, tá? Então, aqui primeiro seria o 2, o xzinho, que é o sinal de vezes, tá? E agora, quantas vezes ele é repetido, que são 3 vezes. E essas duas multiplicações aqui vão dar o mesmo resultado, tá bom? Porque, apesar da ordem ser diferente, elas são iguais. Elas têm o mesmo resultado. 3 vezes 2, eu posso fazer só a coluna pela linha, tá?
3 vezes 2, ou eu posso fazer 2 vezes 3 e vai dar a mesma coisa, vai dar 6, tá bom? Vamos apagar aqui, que eu vou fazer um outro exemplo com vocês, tá? Digamos que Ana ganha R$5 todo dia para lanchar na escola, tá? E Ana vai à escola quais dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São 5 dias. Então, cada dia ela vai ganhar R$5. Então, a gente vai repetir o número 5 quantas vezes? As vezes que ela vai para a escola, né? Que são 5. Então, vai ser... Ela ganha R$5 na segunda, R$5 na terça, R$5 na quarta, 5 na quinta e 5 na sexta. Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. E em cada dia ela vai ganhar R$5. Então, eu posso dizer aqui que vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, tá? Que vai dar quanto? 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25, tá? Então, como é que eu faço para transformar essa adição aqui numa multiplicação? Vamos lá? Quanto é que Ana ganha mesmo? Ana ganha R$5. E quantas vezes ela vai na escola? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25, tá? Eu trouxe uma coisa muito legal para vocês, ó. Olha só aqui a minha caixinha de ovos. Eles não caem, tá? Aqui é só um segredinho, não vou contar, não vou revelar o meu segredo. Então, bora lá. Quantos ovos será que eu tenho aqui na minha bandeja de ovos? A gente vai contar como? A gente pode contar as linhas e as colunas, tá? Vamos contar quantas linhas a gente tem? A gente tem 1, 2, 3 linhas. Então, vamos anotar, né? A gente tem 3 linhas. E em cada linha, a gente tem quantos ovos? Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá? Vamos contar quantos ovos a gente tem em cada linha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem 3 linhas com 4 ovos cada linha, né? Então, ó, 4 ovos em cada linha. Aqui a gente já armou a nossa multiplicação, só falta o nosso x, ó. 3 vezes 4. Quanto será que é 3 vezes 4? Quer dizer que a gente tem 4 repetido 3 vezes, né? Ou a gente tem 3 grupos de 4 elementos. Vamos lá montar 3 grupos de ovos. 3 grupos com 4 ovos cada, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Montei um grupo. Eu tenho que montar 3, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E mais um. 1, 2, 3, 4. Montei 3 grupos com 4 ovos cada. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Isso mesmo. Agora, tem uma outra forma da gente fazer também. Deixa eu apagar aqui. Ao invés da gente contar linhas, a gente vai contar primeiro as colunas, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas.
Vamos anotar? 4 colunas. E cada coluna tem quantos ovos? Cada coluna tem, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada coluna tem 3 ovos. Então, eu tenho 4 colunas com 3 ovos cada. Só para vocês se situarem, ó. Linha é o que está deitado e coluna é o que está em pé, tá? Então, 4 colunas com 3 ovos cada, tá? Então, foi ao contrário aqui. Da outra vez a gente fez 3 vezes 4. E agora é 4 vezes 3. Então, aqui a gente vai ter 4 grupos com 3 ovos cada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e mais um. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mesma coisa, o mesmo resultado. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, tem 2 formas de a gente fazer essas contas, tá? A gente pode formar 2 multiplicações, 2 continhas, tá certo? Primeiro, a gente contou a linha. Em cada linha, ó, 3 linhas com 4 ovos, que seria 3 vezes 4, ou 4 colunas com 3 ovos, que aí é 4 vezes 3, tá certo? E aí a gente chegou no resultado 12. Agora, bora lá. A gente vai fazer um outro exemplo, tá? Bora lá. Eu trouxe umas fichinhas aqui pra gente ver. Eu tenho aqui 4 bolinhas, não é? Quantas linhas? 2 linhas. E quantas colunas? 2 colunas. Linha é o que está deitado e coluna é o que está em pé. Então, bora lá. Eu tenho 2 linhas e 2 colunas, tá? Cada linha dessa tem 2 elementos. Vou passar para o quadro. Ó. 1, 2, 3, 4. Na linha aqui eu tenho 2 e na coluna, na linha eu tenho 2 e na coluna eu tenho 2. 2 bolinhas em cada linha e coluna. Como é que a gente pode montar essa multiplicação? Eu tenho aqui, ó, 2 grupos de 2, não é isso? Vamos fazer logo as adições de parcelas iguais. Eu tenho 2 grupos, ó. Uma linha, 2 linhas, ou uma coluna, 2 colunas. Cada linha e cada coluna tem 2 bolinhas, então eu tenho 2 grupos de 2 bolinhas cada. Então vai ser 2 mais 2. E a nossa multiplicação? Qual é o número que a gente repete? É o número 2. E quantas vezes esse número é repetido? 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. 1, 2, 3, 4. Vamos para mais um? Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Eu tenho quantas bolinhas? 6 bolinhas, né? Então, bora lá. Quantas colunas eu tenho? 2 colunas. E quantas linhas? 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 colunas e 3 linhas. Ó, coluna é o que está em pé e linha é o que está deitado. Então, 1, 2 colunas, 1, 2, 3 linhas. Então, vai ser 2 vezes 3. Ó, 2 vezes 3.
Se eu fosse fazer aqui a parcela de adição, as parcelas iguais, a adição de parcela igual, como é que ficaria? Quantas vezes o número se repete? 2 vezes, né? E qual é o número que é repetido? O número 3. Então, bora lá. Ficaria 3 mais 3, certo? Então, 3 mais 3 é igual a 6. Logo, 2 vezes 3, né? Porque o 3 está sendo repetido 2 vezes, é igual a 6 também. Vamos tirar a prova? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu poderia fazer de outro jeito. Eu poderia contar aqui, ó, 3 colunas com 2 bolinhas cada. Eu teria aqui, ó, 3 grupos. Eu vou até circular para ficar melhor para vocês verem. 3 grupos de 2 bolinhas cada. Ó. 1, 2, 3 grupos de 2 bolinhas cada. 3 vezes 2, que daria também a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, ó, eu tenho quantas linhas? 3 linhas, não é isso? Ó, 1, 2, 3. E quantas colunas? Muito bem, 1, 2, 3 colunas. Então, eu tenho 3 colunas e 3 linhas. E em cada uma delas eu tenho quantos elementos? Ó, quantas bolinhas? 3. Vou passar para o quadro. 1, 2, 3. Aqui, ó, 3 colunas e 3 linhas. Vamos lá. A gente pode dividir aqui em quantos grupos? A gente pode dividir em 3 grupos, né? 1, 2, 3. E em cada grupo eu tenho quantos elementos? Quantas bolinhas? 3 bolinhas. Então, eu vou ter 3 grupos com 3 cada. Como é a minha adição de parcela igual? Vai ficar 3 mais 3 mais 3. Que vai dar quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar 9. Então, se eu for transformar isso aqui numa multiplicação, como é que fica? O número 3, né, que é o número que eu estou repetindo, vezes o número que eu repito ele. Quantas vezes eu estou repetindo o número 3? 1, 2, 3 vezes. Então, 3 vezes 3, que também vai ser 9. É igual aqui, ó. 3. Foi esse não, perdão. Foi esse aqui. 3 aqui, ó. Vezes 3, ou 3 grupinhos vezes 3, tá? Parece complicado, gente, mas à medida que a gente for fazendo os exercícios, vai ficando mais fácil. Agora o último exemplo. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4 linhas também, ó. Então, eu vou fazer aqui 4 linhas. Em cada uma delas eu tenho 4 bolinhas. Então, bora lá. Já fiz uma linha, vou fazer mais uma. 1, 2, 3, 4. Mais uma linha. E mais outra agora. Então, ó,
eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Igual aqui. Então, bora lá. Como é que eu posso separar aqui em grupos iguais? Eu posso separar, vou separar diferente dessa vez. Eu poderia separar aqui por linha, mas vamos separar por coluna. Aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 grupos. E em cada grupo eu tenho quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4. Em cada grupo eu vou ter 4 bolinhas. Então, bora lá. Como é que fica aqui se a gente for fazer uma adição de parcelas iguais? Fica 4 mais 4 mais 4 mais 4. Vamos contar para ver quanto é que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 16. E se eu quiser transformar isso aqui numa continha de multiplicação? Como é que fica? Quantas vezes eu repito... Perdão, qual número eu estou repetindo? O número 4, né? Então, vai ser 4. E quantas vezes eu repito o número 4? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vai ser 4 vezes 4, que é igual a 16. Tá bom, meus amores? Então, vamos apagar aqui. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Ah, agora eu vou virar a câmera, tá certo? Porque a gente vai aprender uma outra forma também de fazer a multiplicação.